Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Produtos Dino, a força da limpeza. Ara Química, sua empresa precisa, sua casa agradece. Vem chegando, porque o nosso programa Universo Mais está começando. Quarta-feira, estamos no meio da semana e preparamos aqui para você um programa delicioso, com o astral lá em cima, com muita coisa boa. Hoje tem o quadro que fez o maior sucesso, Momento com o Seu Anjo, estreou semana passada e hoje nós vamos meditar pela saúde, pela cura, com ela, a taróloga dos anjos, a Beth. E no quadro Papo Legal, a advogada Fernanda Bonalda e também a psicóloga Daniela vem nos falar de um assunto muito sério, que é a violência contra a mulher. Às vezes a gente pode pensar que é um assunto que pode estar batido, mas não, é muito importante estarmos sempre aqui alertando, conscientizando, porque existem muitos e muitos casos que acontecem por hora no Brasil. Então, é uma proporção muito grande de mulheres que foram vítimas de algum tipo de violência, agressão, violência sexual. Então, daqui a pouco nós falaremos mais sobre esses números assustadores. Então, daqui a pouquinho a gente fala mais para você aí de casa. Bora lá então começar o nosso programa Universo Mais? Roda! Eu começo mostrando o meu look, minha produção de hoje. Deem só uma olhada, mesclei aqui o jeans, já tá com carinha de inverno, não é? Então é a nova coleção outono e inverno lá da Régia. Essa blusa que tem uma leve transparência, tem também os detalhes das bolinhas de poá. Olha que lindo. Golinha, a manga levemente bufante também. Deu uma super elegância aqui na produção, não é verdade? E aqui com a saia jeans, que também é atemporal. Olha que linda. Adorei, um jeans gostoso. Olha, super fluido. Esse e vários outros looks vocês encontram lá na loja Régia. Vamos mostrar aqui também a minha bota. Opa, tô saindo de cena? E olhem a minha bota, que coisa mais linda. Ela também tem uma leve transparência, lindíssima. E claro que vocês também encontram, tem várias e várias botas lá na Régia pra você, tá certo? Pessoal, tá aí no ponto, tem como a gente já começar com o nosso quadro Doutora Responde? Eu vou pedir pra gente colocar esse quadro, que é muito, muito interessante. Também estreou recentemente, a gente aqui sempre trazendo novidades para você aí de casa. Semana passada ela falou sobre a diferença, a doutora Débora Borges falou sobre a diferença entre a gripe e o resfriado. Já nessa semana nós vamos abordar mitos e verdades sobre a gripe. Pode soltar. Então vamos lá, vamos começar primeiramente com a diferença entre gripe e o resfriado. Vocês sabem qual é a diferença? Pois é, elas são muito parecidas. Por quê? Porque os sintomas são praticamente os mesmos, né? A pessoa vai ter dor de garganta, dá aquela coriza, né? O narizinho começa a escorrer. Então, esses sintomas são praticamente os mesmos, mas tem uma diferença muito importante em relação à gripe. Pois é, a gripe, gente, é aquela que vai te derrubar, é aquela que vai te deixar na cama, você não vai conseguir trabalhar, você ficar muito indisposta, né, ou indisposto. A gripe vai dar uma febre muito alta, extremamente alta,
e a pessoa vai ficar muito debilitada, porque ela vai ter dores fortes de cabeça, vai ter dores musculares, por isso ela tem uma fraqueza. Então, o que acontece? O resfriado, a gente pode pegar 4, 5 vezes no ano, não é mesmo? Às vezes você está num ambiente mais quente, vai para um mais frio, você pega um resfriado. Muda o ambiente, pega um resfriado. Então, isso é resfriado. Por quê? O resfriado, ele tem mais de 200 vírus. Então, ele é muito dinâmico. Agora, a gripe não. A gripe, ela é causada pelo influenza, que é um vírus muito delicado. E o resfriado, o vírus do resfriado, ele vai atacar essas partes respiratórias altas. Enquanto que a gripe, ele vai pegar as partes inferiores, né? Que são os brônquios, que estão acometendo o pulmão. Muito bem. E isso é importante por quê? Porque na gripe você pode ter pneumonia. Por isso que ela tem que ser bem cuidada e bem tratada. Porque essa pneumonia pode levar até a morte. Então, gente, vamos pensar claramente, tá? Ainda mais hoje em dia que nós temos toda essa polêmica em relação ao coronavírus. Então, vamos ficar atentos. E eu estou aqui para dizer isso. E o que nós podemos fazer para evitar isso? Primeiramente, lavar as mãos, fazer a higiene das mãos, né? Quando for tossir ou espirrar, colocar o braço na frente. Por quê? Porque você não vai espalhar as gotículas que ficam, porque essas gotículas no ar que vão ser transmissíveis. A vacina é totalmente eficaz e segura. E temos algumas coisas também que eu quero falar com vocês em relação aos mitos. A vacina nós temos que tomar todos os anos, né? O influenza, ele sofre muita mutação. Então, todos os anos nós temos que tomar vacina, tá? E tomando a vacina, não dá gripe, ok? Fique ligado. Qualquer dúvida, procure-nos. Escreva a sua dúvida que vamos atendê-los. Fica a dica. Cuide-se. Vacine-se sempre. Informações importantíssimas. Muito obrigada, doutora Débora. E até a semana que vem com o nosso quadro Doutora Responde. E o programa Universo Mais é isso. São informações importantes a todo momento. E você sabia que 536 casos acontecem por hora no Brasil de agressão a mulheres que se dizem vítimas por algum tipo de agressão, agressão doméstica, violência sexual, entre vários outros tipos de agressão. Então, é um número de mulheres muito grande que sofrem espancamento e é um dado alarmante, né, doutora? Nós estamos aqui com a psicóloga Daniela Carvalho, seja bem-vinda. Tudo bem? Daniela, quando a gente enxerga esses dados, fica difícil acreditar porque muitas vezes imaginamos que a violência contra a mulher é naquela mulher antiga, aquela mulher mais submissa, que achava que tinha que viver para o lar, para o marido. Mas isso acontece mesmo hoje, nos tempos atuais, e com mulheres jovens também. Sim, a violência ela depende da idade, da classe social que a mulher vive, né? Ela está presente em todos os níveis cultural aí. A violência é uma coisa muito sutil, porque não existe só a violência física, que é aquela violência que dá para você deixar marcas e dá para você ver, né? Existe a violência psicológica, existe a violência sexual, existe a violência patrimonial e diversos outros tipos de violências que são mais veladas entre o casal. E todos esses tipos de violência, eles podem ser denunciados? Sim, todos os tipos de violência podem ser denunciados. O que seria, por exemplo, uma violência patrimonial que você acabou de citar? Por exemplo, uma mulher que ela trabalha fora e o marido obriga que ela dê todo o dinheiro para ele. É uma violência patrimonial, o dinheiro é dela, ela tem todo, né, o direito de fazer com o dinheiro o que ela quer. E esse marido não, ele controla o dinheiro dela. É uma violência que numa hora de uma briga, ele não bate na mulher, mas ele quebra um celular, ele quebra um objeto de uso pessoal dela.
Isso é uma violência patrimonial. Ele rasga documentos, ele queima documentos. Né? São pertences da mulher que ele destrói. É uma violência patrimonial. Então deve denunciar também. Sim. Para uma pessoa que tem esse desequilíbrio, para ela partir para uma agressão física. Sim, os primeiros sinais de uma violência é um ciúmes exagerado, não deixar usar certo tipo de roupa, não deixar trabalhar fora, ter convívio com amigos, familiares. Ele vai cercando essa mulher para que ela tenha só ele. Dependa só dele. Né? Emocionalmente, financeiramente. Olha, e realmente, às vezes se a gente começar a investigar, sempre tem aquela amiga que relata uma coisa ou outra. Sim, de forma muito sutil, que ela colocou um shorts e ele falou, onde você vai com esse shorts? Tira, eu não gostei. Porque você cumprimentou tal pessoa daquela forma. Ai, aquela amiga não é boa para você. Por quê? Porque quanto mais ela tiver um círculo de amizades maior, quanto mais pessoas ela conversa, mais alerta ela vai ter sobre a violência, né? Porque ela vai chegar e vai comentar. Ai, nossa, meu marido, meu namorado não deixou eu pôr essa roupa, me fez isso, pegou no meu braço de uma forma mais agressiva. E as pessoas vão começar a alertar ela, mas isso não está certo, isso pode ser uma violência. Eu acho até interessante, nós estamos aqui com uma outra grande mulher, que é a nossa queridíssima Beth, taróloga dos anjos. Tudo bem, Beth? Boa tarde, tudo bem vocês? Bem, graças a Deus. Beth, você que convive com muitas mulheres também, existem esses relatos? Muitos, muitos. E assim, elas não sabem como fazer, elas não sabem como agir. Mas o melhor de tudo isso é que hoje em dia os homens também buscam esse tipo de orientação, querendo entender o porquê que ele faz o que ele faz. Porque na minha visão, na minha tese, o agressor precisa ser tratado. É ele que precisa ser olhado. Tem algum desvio ali, né? E hoje em dia eles buscam. Mas mulheres até hoje, Dani, tem muitas que me procuram. Olha, é um levantamento importante, né? Olhar dessa pro questão. Sim, é necessário também olhar para o agressor, E né? você, como psicóloga, realmente vê esse lado também. Muitas Sim. vezes ele viveu isso dentro da casa dele. Porque uma casa, um lar que existe agressão entre os pais, refletem nos filhos, né? A tendência é que esse filho, esse menino, ele vá repetir isso com a namorada, com a mulher. Essa menina, ela vai buscar um homem agressor. Olha. São modelos que eles tiveram em casa. E isso vai se tornando cultural para eles. Mas o meu pai viveu assim, a minha mãe aceitou. Por que que eu vou romper esse ciclo agora? Por que eu vou denunciar? Aí a mãe também vai falar para a filha, né? Ah, mas eu vivi assim, por que que você vai denunciar? Por que vai fazer boletim de ocorrência? Então acaba não tendo apoio. Prefere Então muito tem mais dificuldade. Né? Ou por outro lado também, o que acontece? A mulher vai lá e fala para a família, ah, ele me bateu, eu vou denunciar. A família apoia uma vez, apoia duas. Chega uma hora que a família fala, eu não vou mais te ajudar. De novo você vem com isso? Né? E aí a mulher vai se vendo cada vez mais sozinha. É complicado. Você faz o atendimento na rede pública também, né, Daniela? Isso, eu faço atendimento na rede pública. Né? E a gente faz, além do atendimento psicológico, a gente acompanha essa mulher nos diversos equipamentos que ela precisa, né? Toda a orientação que ela precisa, para que ela consiga romper o ciclo da violência. Né? Exatamente. Não que ela só consiga sair desse relacionamento abusivo, mas para que ela não entre em outro relacionamento abusivo. Né? Com certeza. Mudar para o melhor, caminhar sempre para frente. Beth, você que trabalha com terapias alternativas, como o reiki, como a constelação,
Já existiram homens que buscaram a Já. cura desse Já. tipo de atitude? Já porque, na verdade, é o que ela disse, né? É uma repetição de padrão. E existe erro na constelação, não existe culpados. Por quê? Mas a pessoa está agredindo a esposa, como que ela não é culpada? Ela aprendeu dessa forma. Ele não sabia fazer diferente, é o jeito que ele aprendeu. E é um alerta para os pais, para nós que somos pais. Não adianta o que nós falamos, é o que fazemos, eles repetem, eles assistem. E aí eles continuam. E a constelação familiar, ela quebra esse padrão. Para quê? Para que não tenha continuidade nessa situação. E os homens procuram, sim. Por quê? A constelação familiar, ela é científica. Ela não entra muito no lado esotérico. Então o homem se sente mais à vontade. Não tem aquela crença de que homem não busca orientação como tarô, sabe? Essas coisas de rei, que é tudo coisa na cabeça deles, é coisa de mulher. E aí a constelação familiar, ela já é mais vista por um lado científico. E aí eles buscam e cura, Dani. Cura. Existem situações, porque é o que ela falou. A mulher se separa. Ela tinha um agressor, ela fica 1 ano sozinha. O próximo relacionamento, ela já tem um padrão, ela vai encontrar uma pessoa que também vai agredi-la de alguma forma. Muitas vezes elas veem nisso um excesso de amor. Sim, ele Não cuida de mim. Ele não cuida. quer que eu use essa roupa como forma de cuidado, de proteção. Ele não quer que eu trabalhe porque ele quer que eu fique em casa, cuidando da casa, cuidando dele, cuidando dos filhos, né? Como forma de cuidado. Porque a grande maioria, não dá pra gente falar isso, né, que é todas, mas a grande maioria, ela vem de um lar com violência, então ela não teve esse cuidado em casa. Então ela vê alguém que, nossa, olha, olhou para ela, mesmo que com esse olhar distorcido, mas ela acha que é um olhar de amor, de cuidado, de proteção. Sim, e qual que é o ciclo da violência? Começa, né, com uma briga, uma discussão, um empurrão, que não é só um empurrão, até chegar na violência aí mais forte, mais declarada. E aí essa mulher fala que não quer mais e vai romper. E aí esse homem vem de uma forma, de um pedido de perdão, de que não vai mais acontecer, de que ele vai se tratar, de que se o problema maior aí for um alcoolismo, uma drogadição, que ele vai atrás disso. E aí vem uma fase que a gente chama aí da fase da lua de mel, onde esse homem leva presentes, flores, jantar, e vive aí uma fase boa. Dessa mulher perdoa, vive uma fase boa. Aí, novamente, vem as brigas. Então é um ciclo, né, que precisa ser rompido. Ou essa mulher precisa romper com a separação, ou esse homem precisa ir para um tratamento, mas precisa ser rompido. Sim, Né? Porque ele vai girando. De quanto em quanto tempo é o ciclo? Não dá pra gente falar. Às vezes esse casal pode ficar sem violência 1 ano, 6 meses. Às vezes essa violência se torna diária, né? Mas se ele buscar realmente um tratamento, algo que faça com que ele mude essa atitude, quantas vezes é permitido essa chance? Né? É difícil essa... É difícil. É difícil. Eu já trabalhei mulheres que se separaram, o homem foi buscar ajuda, se ajudou e conseguiu. E o casal depois reatou e vivem bem. Talvez e se tentasse, às vezes, assim, se houver realmente aquele amor, se a pessoa se mostrar que está interessada em mudar, buscar um tratamento mesmo, tentar um namoro, sem conviver no mesmo teto. Né? Eu acho que o até mais ele mostrar importante que realmente... é a mulher identificar o que é a violência, né? Identificar os sinais da violência, para ela saber que mesmo no namoro existe a violência. E outra, né? E tudo isso que você falou, Beth, às vezes o agressor ele vivia isso em casa e tal. Sim. Tem que fazer toda a medição de caráter dessa pessoa caráter, também, sim, né? sim. Porque se ele pecar em outros quesitos de caráter, também acredito que já não vale mais a pena. E uma dica pra gente aqui, que já aproveitar esse momento magnífico, né? Nunca nós mulheres, ou homens também, né?
humanos dizer que ela está ali porque ela gosta de apanhar. Gente, não diga isso. Ai, a gente fala, né? Porque a gente tem o costume Não desse é? julgamento, entendeu? Ah, ela voltou, ela está lá, gosta de apanhar porque mesmo. ela gosta Mulher de de apanhar. malandro, não é? Isso, não é assim que funciona, não é. A pressão é muito grande e existe todo um lar, né? Para que isso não aconteça, se coloque no lugar, porque todo mundo passa por situações semelhantes, às vezes não tão graves, né? Mas os relacionamentos sempre trazem um certo desequilíbrio que depende muito da posição da outra pessoa, né? Se tiver um equilíbrio, porque quem não tem ciúmes na medida? Então nunca diga para uma mulher que está machucada, que você é da família mesmo, que a pessoa vai buscar acolhimento nos mais próximos. Olha, não vou mais te ajudar porque você voltou da outra vez, você gosta de apanhar. Isso faz com que ela volte para o colo do agressor. Sim. Um assunto polêmico, aliás, a gente pede aí de casa a sua participação. Corre lá no Facebook, ou você que está nos acompanhando, coloque seu comentário, diga o seu relato, a tua opinião. A gente vai para o intervalo, mas antes eu vou servir vocês aqui com suco Prats. Gente, esse suco aqui é maravilhoso, é a verdadeira fruta no copo. Segunda-feira eu mostrei para vocês o de laranja, esse aqui é o de goiaba, o meu predileto, adoro esse suco, a gente sente assim o sabor da fruta mesmo. É um sabor inigualável, prático, saudável, abriu, tomou. Sem conservantes, 100% natural, é a fruta no copo. Em casa, no trabalho, no lazer, atividade física, beba suco Prates. Dani, onde eu encontro o suco Prates? Em vários estabelecimentos, principalmente na loja própria do suco Prates, que fica na Via Expressa 3417, ali pertinho da UPA Central. Mais informações tem no 3010-9301, de segunda a sexta, das 8 às 18, sabadão, das 8 ao meio-dia. Estacionamento próprio, lá na frente mesmo. Vou servir você, viu, Dani? A minha xará. Você pode pegar a taça pra mim, por favor? Olha, ó, sente o cheirinho, ó. Não é maravilhoso? Delícia, cheiro da fruta. Tem que manter ele sempre refrigerado. Obrigada, porque Dani. é um suco natural mesmo, então não tem conservante. Assim que abrir, é importante já consumi-lo, já guardar na geladeira. Beth, no intervalo eu já levo para você, Tranquilo. tá certo? Tá bom. Muito importante você incluir saúde na sua dieta, ainda mais nesse momento, onde a gente tem que olhar com atenção. Então deixa aqueles alimentos não saudáveis, como refrigerante, frituras de lado, e inclua coisas saudáveis aí no seu cardápio. Saúde! Saúde. Um breve intervalo e nós já voltamos. Já voltamos com o nosso programa Universo Mais. E às vezes eu me olho ali no retorno e falo, olha que maquiagem bacana. Laís Castro, que fez a minha make de hoje. Você aí de casa quer também ter esse cuidado de maquiagem. Ela faz alongamento de cílios, sobrancelha, cabelo, penteados lindíssimos. Laís Castro, só procurar lá no Instagram, no Facebook. É a nossa produtora aqui do programa Universo Mais também. Então, agende um horário com a Laís, que fez a minha make hoje. Um beijo para você. E agora eu quero falar de algo muito importante. Estamos vivendo, tempos de pandemia, onde nós nos lembramos de forma muito correta das boas práticas, como tossir, tampando a boca com antebraço, higienizar muito bem as mãos, braços, punhos, usar o álcool gel quando a gente encontra. E por vezes nós esquecemos da prevenção, de aumentar a imunidade. E você sabe como que a gente pode fazer isso? Através da suplementação de vitaminas e minerais. Porque uma alimentação saudável, a ingestão de líquidos são imprescindíveis. Porém, o nosso organismo nem sempre absorve tudo que tem que absorver. Então, é muito importante fazer a suplementação através de vitaminas e minerais, aumentando assim a sua imunidade, combatendo as agressões externas, como esse vírus aí que a gente
Não gosto nem de falar o nome, né, para não ficar dando ibope, mas é muito importante a gente cuidar da nossa alimentação para todos os tipos de doenças. E lá na Poupe Aqui, essa farmácia maravilhosa que nós temos em 2 endereços, que eu já vou falar para você, tem as vitaminas específicas para homens, mulheres, idosos, todos da linha Vitinato. Eu comecei até mesmo, antes, né, de toda essa história, tomar o Vitinato para cabelos, pele e unha, por conta aí de estresse, o dia a dia, correria, comecei uma queda de cabelo muito grande e esse produto tem me ajudado bastante. E aí, para ajudar também o Vitinato, uma vitamina de A a Z para mulheres, com zinco e várias outras vitaminas importantes para o nosso organismo, tá certo? E isso me ajuda muito na vitalidade do dia a dia. Às vezes eu acordava cansada, eu já acordo com uma energia lá em cima, não fico bocejando ao longo do dia. Então, se você se sente assim, é importante fazer a suplementação, tá certo? E olha, uma mensagem importante para você, tem o colágeno e várias linhas também para você dos nutracêuticos da linha da Poupe Aqui. Tem uma farmácia que fica na Francisco Vaz Filho, o endereço tá aí na tela para você, e de frente também com a Câmara Municipal, lá no centro, tá certo? Na Rua 3, muito fácil você achar, e tem vários e vários medicamentos com preços excelentes. E olha, a linha dos nutracêuticos, dessa suplementação, quem falar que viu aqui no programa Universo Mais vai ganhar 10% de desconto. Já tem um preço muito bom perante outras marcas, porém você tem mais 10% de desconto, tá certo? Poupe Aqui, essa farmácia que quanto mais eu conheço, mais eu me encanto. Aliás, o atendimento, Gabi, meu beijo para você. E agora nós vamos para o nosso quadro Momento com o Seu Anjo. Só o nome do quadro já traz o astral lá em cima, não é verdade? Beth, seja bem-vinda. Opa, é aqui, né? Tudo bem? É tão automático. Que a gente já vai Ai, mas é bom que a gente prevenção, né? ter essa prevenção, Sim. Ficar no equilíbrio, nem pecar pela negligência Isso. e nem Pelo pelo excesso, pânico. né? Pânico, verdade. Né? Ficar No neutro e equilíbrio. fazendo o que tem que ser feito. Sim, Não é? tem isso. Aliás, de quarta-feira para cá, uma semana aí se passou, muitas coisas também aconteceram rápido demais ao longo dessa uma semana, mas nós falamos disso na semana passada, sobre essa transformação, Que ia trazer. esse momento de 2020. Sim. E é muito importante a gente ter essa consciência de que isso está acontecendo? Está. Mas não vibre no medo, vibre na saúde. Então eu costumo dizer para as pessoas, eu encontro as pessoas, já está ficando uma coisa meio chata já, porque eu falo assim, olha, honre o problema, mas eu sou saudável, eu tenho saúde. Então assim, não traga essa energia para você. E como fazer isso? Prevenção, né, Dani? Sempre a prevenção. Então, o que dá risco? Não viajar, não ter contatos. Eles estão deixando tudo muito claro, né? E espiritualmente falando, é um momento assim, é muito delicado esse momento em que a gente vai viver. E ontem eu recebi uma frequência de energia da espiritualidade que do dia 21 ao dia 28 ou 30 vai ser para o Brasil um momento mais delicado. Então, o que o governo está dizendo, né, o que eles estão pedindo é faça e leve a sério isso, porque o planeta está passando por um momento de transição. E esse momento de transição, né, quem conhece o mundo espiritual já deve ter lido o livro, né, Exilados de Capela. E a Terra não é mais um planeta de expiação, ela é um planeta de regeneração. E morte em massas é necessário para que só fique aqui as pessoas que conseguiram um equilíbrio, talvez. Eu não sei qual que é eu não recebi o manual explicando, né? E da espiritualidade, eu estou dizendo. Então, assim, leve muito a sério e cuide dos seus. Domingo eu fiz uma live no meu Facebook e veio assim um comando, né? Não tem aquele filme que a gente assiste que tá tendo esses problemas naturais do vulcão, aí não tem sempre aquela família que salva a sua família, que faz aquelas... Seja você, cuide da sua família.
eu vou cuidar da minha. Cada um cuide da sua família. Sejam todos os heróis. Para sua família, para você contar o filme. Eu acredito muito que para todos os momentos a gente tem que procurar entender o que isso está querendo me mostrar. E não só tudo que acontece, né? Tudo que acontece com a gente tem que ter essa reflexão. Agora, algo que está acontecendo com o mundo, que tipo de reflexão que a gente tem que ter nesse momento? O que as pessoas mais estavam reclamando nessa era da internet? Qual é a maior reclamação de todo mundo com todo mundo? Distanciamento, correria. E o que o universo trouxe? A oportunidade de estarmos juntos dentro de casa. É verdade? Olha, é verdade. Deus, ele sabe o que faz. Então, assim, pra que vai fazer isso? Nesse momento, nessa quarentena, né? Quarentena que fala, a gente vai fazer uma peneirada nisso tudo e a gente vai conseguir usar as duas ferramentas ao mesmo tempo. Por quê? O que isso vai fazer? Almoço em família. Hoje em dia você vai almoçar com a família. Pega todo mundo, coloca no carro e vai almoçar em algum lugar. Não é? Vai assistir televisão com a família. Cada um pega o seu celular, a televisão ligada e isso vai acabar. Essa oportunidade de estar ali, né? As pessoas vão fazer joguinho, vão comer pipoca. Então, o universo trouxe a resposta. Porque não era só uma ou duas pessoas que tinham essa reclamação. Se você parar para pensar, é uma reclamação, né, universal. Todos, universal. A distância, pronto, o universo trouxe uma resposta. É aí o que você disse. O que o universo está querendo me dizer com isso? E ao mesmo tempo, como que você não pega esse vírus? Higiene, não é? O que a gente falta? Um hábito de higiene. Precisa ficar ensinando você a lavar a mão? Não tinha que já ter esse hábito? Já não teve outras situações semelhantes? E outra dica, né? Que às vezes as pessoas ficam... que a dengue e o vírus, né? Dengue tem uma outra forma, né? De você pegar dengue. Ela é uma outra situação, né? Não tem como também comparar. Tá ligado à sua atitude do dia a dia, né? Sim, mas não dá pra você comparar, porque isso é muito sério, isso você pega no ar. As pessoas falam, né, negligenciando, a dengue mata mais, não sei o que mata mais, sarampo e mata todo esse mais. alarde por conta, a gente não vai deixar de ter dengue, mas por que o ser de ter humano sarampo, faz isso? É mais uma coisa. Sabe então pra que a gente faz isso? Quando a gente usa esse termo? Porque eu não quero olhar, é um medo. Então a gente não pode vibrar no medo, não vibrem no medo. Dá medo? Dá, todo mundo tem medo de tudo. Mas eu sou saudável. Vibre na saúde. Isso vai evitar que você seja contaminado? Isso e mais outras atitudes que você precisa fazer. Exatamente. Junto, não é? Perfeito. Vamos tirar as cartas para esse momento. Primeiro vamos falar da vela que você acendeu, né? Dá pra gente mostrar aqui? O que o lilás é? Quando você vê no satélite o astral lá, como fala lá em cima? Atmosfera. Quando a gente olha lá em cima, é aquela frequência de luz das estrelas, fugiu o nome agora. A aurora boreal. E o infinito também, né? Em cima, as dimensões lá, né? Depois que você passa da Terra, é o lilás, que é uma cor de transmutação. Ele é uma cor de transformação. Então, que você receba essa luz, né, no tom lilás, para que você passe por essa transmutação saudável. Porque todos estão passando pela transmutação. O vírus pode estar aqui no meio da gente. E de repente nós vamos viver essa situação do saudável, né? Então que essa luz chegue para mim, para você, para o seu vizinho da direita, da esquerda, que todo mundo receba. Tem uma corrente que fala, né? Da sua vela, da minha vela eu acendo a sua, você acende da Dani, a Dani acende da Gabi, e aí a gente vai acendendo sem apagar essa. Então que nesse momento a gente tenha esse discernimento. Você fez uma postagem hoje, né? Ajude o idoso, né? O velhinho que não pode sair de casa, vai até o mercado para ele, vai até a padaria para ele. Eu não vou fazer isso porque eu vou me colocar em risco. Tudo bem. Mas alguém da sua família pode também estar idoso e alguém lá também falar a mesma coisa que você. Exato, mas a gente corre um risco muito menor, né? Então, para que a gente possa isolar essa classe de risco, eu acredito que essa seja uma ótima prevenção, atitude pra gente. E você não vai ter próximo a você alguém que esteja... E os idosos, solicite, sabe? Fala sem com vergonha, o vizinho. né?
Sem medo, né? Fala com o vizinho, fala, você pode fazer isso para mim? Aliás, aproveitando que eu tenho uma população, eu tenho uma audiência 60 anos mais, bem grande, então você de 60 anos mais, não tenha vergonha. Peça para o filho, para o neto, para o vizinho, se precisar de alguma coisa com urgência, uma compra, peça, né? Fala, depois eu te dou o dinheiro quando você chegar aqui, você pode buscar isso para mim? E outra dica, né, Dani? Se você ou eu fomos até o mercado e compramos 10 álcool gel, que a gente distribua, né? Que a Pelo gente, amor de né? Deus, Porque né? não tem essa necessidade, né? É muito egoísmo, não pode, né, Beth? Isso, e é o nosso país, né? É um país que todo mundo vê que o brasileiro é agradável, que o brasileiro receptivo, alegre, mas quando se fala do brasileiro com o brasileiro, você vê uma atitude dessa. Então, assim, vamos cuidar um dos outros, né? Porque é esse recado que o universo está trazendo, tá? Sim, e outra, essa coisa de estocar alimento é tão ridículo, surreal, porque né? assim, é uma coisa passageira. Sim, sim. Você, 40 dias que tem que ficar dentro de casa, e às vezes não chega esse tempo todo, mas que seja, você não vai também precisar do mundo de alimento, não é verdade, Beth? Tira 3 cartas, vamos ver. Rapidinho aqui que o nosso tempo voou, vamos lá. Como sempre, né, Dani? Aliás, hora de parar de comer em excesso também, que às vezes a gente come além do que a gente precisa. Consciência, né? Não é? Consciência. Olha, o que a mensagem diz, né? As cartas são cartas fortes, né? A carta do medo, né? Algo que está te trazendo muito medo. Então, assim, esse momento é um momento realmente de medo, é um momento da gente ficar tenso, mas temos muita proteção. A segunda carta é o anjo da guarda da casa. Então, assim, esteja em casa, cuide da sua casa, seja realmente o herói do filme, tá? E é passageiro mesmo. E assim, se nós conseguirmos trazer uma força de união, o Brasil vai ser um dos países que menos será afetado com Pensou percas. que legal a gente se despontar por isso? Geralmente o Brasil se destaca por coisas negativas, né? não é? E assim, tem tudo para que isso aconteça. Então, não peça para o outro fazer, faça você a sua parte. Cuide você, tá? Para que isso seja positivo. Beth, eu vou chamar um break rapidinho. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Não sai daí. A Páscoa está chegando e você aí de casa ama chocolate como eu? Eu tenho uma paixão enorme por todos os chocolates, branco, ao leite, meio amargo. E para isso você conta com a Villa Copos. Milhares e milhares de itens para você fazer a festa lá na sua casa nessa época de Páscoa. Aliás, quer ganhar dinheiro? Lá você encontra vários e vários cursos por um valor simbólico para aprender a fazer aquele ovo de Páscoa. Dá para colocar até bolo, né? Se for aquele ovo de colher. Ovo de Páscoa recheado, trufado. Um ovo de colher também que fica a coisa mais linda. Várias e várias técnicas para você começar a ganhar dinheiro. E olha que dá para ganhar bastante dinheiro na Páscoa, tá certo? Então procure a Villa Copos, você encontra também todos os itens para você produzir os seus ovos de Páscoa, chocolates de marcas variadas, as forminhas, embalagens e muito mais, tá certo? Villa Copos, porque sim, a vida é uma festa. E eu estou aqui com ela, Fernanda Bonalda. Olá, Dani, boa tarde para as duas Danis. Duas Danis, em dose as dupla. Duas Danis em dose dupla. Já tô sabendo que o papo no primeiro bloco rolou e foi delicioso. Já tô sabendo que foi recheado de informações, né? Sim, Fer. E faltou você para que a gente possa entrar um pouco mais nessa parte jurídica da questão da violência contra a mulher. Quais os pontos mais importantes e relevantes que a gente pode acrescentar para esse bate-papo que começou no primeiro bloco? Olha, Dani, eu sei que vocês abarcaram todas as espécies de violência, é isso, né, Dani? Desde a parte emocional, desde a parte psicológica, até a violência física e passando pelo feminicídio. Então, assim, a violência, ela é um ciclo que é difícil a gente perceber e a gente notar. Uma das coisas importantes que eu falo muito é o divórcio, né? Eu falo que o divórcio
é uma coisa dura, mas é uma coisa essencial nos primeiros, assim, os primeiros sinais de violência. Né? Eu acho que a gente deve procurar ajuda, a gente deve procurar um profissional de saúde. Eu sempre indico um psicólogo, um terapeuta familiar, ou um grupo de apoio, ou o próprio centro de referência, porque a gente acha que os primeiros indícios de violência são coisas cotidianas, e não são. Né? E aí nós, mulheres, esperamos chegar ao ápice de chegar à agressão física e de chegar naquelas agressões às quais a gente tem que se socorrer, né, de medida restritiva, algumas mulheres em busca, né, de apoio financeiro, no sentido de ter que deixar a sua casa e procurar um abrigo, procurar ajuda, sair do seu círculo, o que eu acho que é uma violência, é uma dupla violência. Né? É uma violência que ela já vem sofrendo, como vocês devem ter colocado aqui no outro bloco, que é uma violência de difícil trato e difícil a gente curar isso. Eu acho que por mais que a gente trate, não sei se a Dani chegou a abarcar isso, eu acho que é uma coisa que fica na memória, né? Isso fica para o resto da vida. Eu acho que não só da mulher, mas de todo o entorno do núcleo familiar. Então, quando a gente chega no ápice de você ter que tirar a mulher de dentro de casa, tirar as crianças de dentro de casa e colocar isso dentro de um abrigo, de uma casa-abrigo, né? De um acolhimento, que a gente faz, e isso é uma das medidas judiciais que nós fazemos. Seria até importante ressaltar que esses tipos de assistência existem aqui na cidade de Araraquara. Existe, sim. Esse abrigo para mulheres que correm perigo mesmo. Tem aqueles homens que vão ao extremo da violência, que... São mulheres que estão em risco de feminicídio, sim. E a Dani pode colocar isso em pauta. Eu trouxe essa questão porque a Dani convive com isso. Né? A Dani atende essas mulheres. As mulheres, quando elas estão em risco mesmo, né? Como a Fernanda falou, no risco de um feminicídio, nós temos no município a nossa casa-abrigo, que as mulheres são retiradas das suas casas, juntamente com os seus filhos, e levadas para essa casa-abrigo, um lugar totalmente sigiloso, por onde elas vão ficar o tempo necessário para que elas possam restabelecer a situação psicologicamente, ter condições de voltar às vezes para o seu trabalho, ou ter um respaldo financeiro de um familiar, ou ter um lugar seguro para ela voltar para viver em sociedade. Porque nem sempre, Dani, as pessoas perguntam, mas por que não prender imediatamente esse potencial agressor? Mas olha o que a gente fala. Potencial agressor. Nem sempre a gente tem as denúncias contundentes, nem sempre a gente consegue a comprovação. Nós temos em Araraquara uma delegacia que tem os seus déficits, tem muito ainda a trazer de eficiência, mas é uma delegacia que é muito melhor do que em muitos municípios. É uma delegacia que, dentro do que ela foi proposta, ela funciona. A gente não pode dizer que ela não funciona. A doutora Meire é uma pessoa extremamente, que é a delegada, extremamente comprometida dentro da infraestrutura que o Estado dá para ela, porque a gente sabe que todo ente público depende de uma infraestrutura. Não é só a vontade humana da delegada ou das pessoas que estão ali. Ela precisa de uma estrutura. Então, a doutora Meire, ela tem se empenhado nesse sentido. Então, assim, nós temos, com denúncias, quando dá para a gente dar uma ordem de prisão imediata, o juiz dá. Isso vai imediatamente para o magistrado. Essa ordem de prisão, ela é concedida, mas sempre tem o princípio do contraditório, então ele tem que ter um advogado, ele tem que ter um advogado de defesa, e às vezes ele acaba retornando e acaba respondendo em liberdade. Não é o ideal, mas também é o princípio do contraditório, a gente não tem que prender, né? Enfim, agora, que funciona, as mulheres têm que procurar, ela tem que procurar ajuda. Nós temos aqui em Araraquara a Defensoria, que é um outro aparato que não são todas as cidades que existe, que há. Araraquara tem, São Carlos tem, são lugares em que as mulheres podem procurar. Aqui em Araraquara nós temos inclusive o Dr. Bruno, que é psicólogo, nós temos assistente social. Então, assim, tem todo um aparato que não é só jurídico, porque lidar com as questões de violência doméstica, eu acho que a Dani deve ter colocado bem aqui, não é só jurídico, é toda uma questão de psicossocial, de todo um equipamento
né? Para que a gente consiga socorrer a família, porque a gente socorre a mulher que está sendo a vítima, mas você socorre uma família. Sim, com certeza. Né? Fer, infelizmente nosso tempo está voando. Já, tá vendo, e eu gente? quero encerrar com uma mensagem muito importante. Posso só fazer um pedido, Dani, Claro. que a gente não pode deixar em tempos de coronavírus, né? Eu peço a todo mundo, gente, nessa pandemia e nesse desespero que todo mundo tá, solidariedade. Solidariedade e compaixão. Pessoas saudáveis que têm aí entre os seus 10 anos a 60 anos, a gente sabe que não corre risco, as pessoas que não estão no grupo de risco, né? A gente pede para que absorva esse período que a gente tem que ficar mais quietinho, mais em casa, para que a gente não comprometa outras pessoas, que a gente respeite o próximo, como você mesmo colocou no seu vídeo. Achei fantástico a gente não fazer idosos circularem. Né? Então, assim, aqueles que têm que trabalhar, vão embora trabalhar, porque a gente vai, a gente enfrenta, mas vamos ser solidários. E não preciso de 10 álcool gels, que nem vocês mesmos colocaram na minha casa, né? Cada um vai usar um a cada 10, 15 dias. Vamos lá, daqui 15 dias a gente vai lá e compra outro. Não precisa estocar, né? Com certeza. Então, peço a todos, É também mesmo no meu porque a quadro. área química fabrica aqui o álcool gel, Exatamente, então não vai faltar, gente. Ó, vamos encerrar então. Um beijo, obrigada, Fer, Dani. com uma oração pedindo aí saúde para todos, uma meditação. E quem estiver em casa, se tiver uma trilha preparada aí, Jack, para quem estiver em casa, para vibrar nessa energia, como disse a Beth, não vibrar no medo, e sim na saúde saudável, né? e na esperança. Feche seus olhos e imagine essa luz lilás em torno de você, de todos os que estão no seu coração, na sua família. Você vai ser o herói desse filme. Cuide de todos. E isso será em nome de Deus Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. E que essa luz se estenda para o seu vizinho da direita, para o seu vizinho da esquerda, para o seu vizinho de frente, de trás e para o seu quarteirão. E nesse momento o seu bairro estará todo iluminado. Imagine todos nós juntos, quanta luz Araraquara não vai ter. E uma cúpula lilás de proteção e de blindagem sendo feita nesse exato momento para a nossa egrégora. Que os governantes da cidade, que os agentes de saúde da cidade recebam essa luz. E que você leve no seu pensamento, no seu coração, somos frequência, somos amor. Você não é medo, você é saúde. Gratidão a Deus Pai, à Mãe, ao Filho e ao Espírito Santo. Que lindo! Amém. Que assim Nessa seja. energia gostosa, nós vamos encerrando o nosso programa Universo Mais. Amanhã é quinta-feira com muita coisa boa. E vocês ficam amanhã e sexta com Joyce Pirola. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Passa muito rápido, né? Os 8 minutos a gente voa. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Produtos Dino, a força da limpeza. Ara Química, sua empresa precisa, sua casa agradece.